Quais são as interferências que afetam a sua forma de se relacionar com os outros? Por exemplo, alguém que vivenciou experiência de traição normalmente vai ter dificuldade de confiar. Se a sua ferida é a ferida da traição, você é uma pessoa controladora e não confia nos outros e também não confia em si. Então, se você se percebe uma pessoa controladora, se os outros percebem você assim, significa que você passou por uma experiência de traição. Pode ter sido uma traição na relação de casal, como pode ter sido uma traição na relação com pessoas importantes. Pessoas que você confiava, que você nutria a expectativa de que elas agiriam de uma forma congruente e elas decepcionaram você. Então, isso gera uma ferida, ou a ferida da traição. Para não se submeter novamente à ferida da traição, você controla as suas emoções, o seu comportamento, o que você fala e os outros. Boa noite, Sandra. Entender isso, que é o que a gente vai desenvolver nessa aula, a aula normalmente tem em torno de 30 minutos a 59 minutos de duração. Quando tem mais interação, a aula dura mais. Então, fica à vontade para interagir com relação ao conteúdo. Confiar nos outros. Confiar em si. Já pensou que existe uma relação direta? Quem não confia nos outros também não confia em si mesmo. Faz sentido? Consegue reconhecer isso na sua experiência? Por exemplo, se você não confia nos outros, você consegue reconhecer que também não confia em si? Existe esse paralelo. Vou explicar por quê. A relação com os outros é um reflexo da relação que a gente tem com a gente. Mas qual é o agente? Que parte é essa que eu falo? Eu tenho uma relação comigo. Então, a relação que eu tenho com os outros é um reflexo da relação que eu tenho comigo. Mas qual parte é essa que é o comigo? Você consegue identificar? Que parte é essa sua que você precisa se relacionar melhor se você quiser se relacionar melhor com os outros? Qual parte é essa sua que, se você desenvolver confiança, conexão, empatia, se você se conecta com essa parte em você, naturalmente, eu diria que quase que automaticamente, você tem mais facilidade e conexão com os outros. Consegue identificar que parte é essa? Boa noite, Eliane, bem-vinda. Eu vou chamar essa parte de eu emocional. Ou seja, é importante olhar as emoções e os sentimentos como se fosse uma parte nossa, uma pessoa. Se você olhar para as emoções, para os sentimentos como uma pessoa, como uma parte em você, como se fosse de fato uma outra pessoa, que é você também, é o seu... Olha para as emoções, meu convite é, olhe para as emoções como se você olhasse para um irmão ou irmã sua, mas que habita dentro de você. Pode parecer estranho, mas é importante olhar a relação. Bom, é importante se você quiser aumentar o seu autoconhecimento, entender como lidar melhor com as emoções, daí é importante entender as emoções como uma relação. Se você não tiver interesse por isso, não precisa fazer nada. Mas se você quer melhorar a relação com os outros, se você tem como objetivo confiar mais nos outros, se você passou por uma experiência de traição, de decepções, frustrações com as pessoas, e hoje você tem dificuldade em confiar nos outros, você também tem dificuldade de confiar em você. Esse você é o você emocional. Então, se você quer melhorar a relação com os outros e voltar a confiar neles, nos outros, família, relacionamento, etc., você precisa olhar para o seu eu emocional. A dor emocional que impede a gente de confiar nos outros é a dor das nossas emoções, do nosso eu emocional. E o que as pessoas fazem com essa dor? Elas fogem dessa dor.
Se você quer confiar mais nos outros, você precisa confiar mais em si. Para confiar mais em si, você precisa confiar nas suas emoções. Para confiar nas suas emoções, você precisa cuidar delas. Cuidar das emoções é falar consigo com empatia. É se interessar, é se dar tempo, é buscar uma relação especial com o que você sente e precisa. Então, quando você sente medo, acolher esse medo. Quando sente tristeza, acolher essa tristeza. Quando sente raiva, acolher essa raiva e buscar uma forma positiva de expressão. Quando você começa a entender que se você se julga, se critica, se coloca por último para agradar os outros, se as pessoas te tratam mal e você continua se submetendo a quem te trata mal, ou seja, toda vez que você age com desconsideração para si, deixa de fazer o que você acredita para agradar os outros. Toda vez que você... E olha que interessante, a aula de hoje é consideração aos outros. Dentro da consideração aos outros, é impossível ter consideração pelos outros se você não tiver consideração por você. Então, dentro da consideração pelos outros, você precisa reconhecer os seus valores, as suas necessidades, o que você precisa, o que você busca, e se posicionar em relação a isso. Se você ignora o que você sente e precisa, os outros não vão reconhecer por você. E aí, claro, baixa autoestima. Baixa autoestima é gostar pouco de si. A baixa autoestima significa que você não gosta. Estimar, baixo nível de estima por si. Isso é baixa autoestima. Baixa autoestima quer dizer que você não gosta de você, não gosta das suas emoções. O eu emocional está triste, está com medo, e você não gosta, você não quer lidar. Isso é a baixa autoestima, que é acompanhada da baixa autoconfiança. Mas você pode dizer que você é desconfiado, não confia nos outros, mas que você é confiante. Os outros te veem confiante. Pode dizer isso, não pode? Aí um elemento importante a considerar é que uma coisa é estar no controle, a outra coisa é confiança. Uma pessoa no controle da situação parece confiante, mas ela só é confiante enquanto ela está no controle. Quando ela perde o controle, ela se mostra insegura, se sente insegura, sofre com isso. Quando a gente perde o controle? Quando as coisas mudam e a gente não está controlando a mudança. Quando acontecem imprevistos. Ou seja, a vida sempre vai colocar a gente numa situação de não controlar. Quanto mais cedo você aprender a abrir mão do controle proativamente, melhor. Se você se apoia, confia no seu controle e está funcionando, não espera parar de funcionar. Vai ser mais sofrido. É melhor se antecipar e descobrir o que está por trás desse controle. Quem controla não confia. Quem confia não controla. Já tinha ouvido isso? O controle é uma estratégia, é um caminho, é um comportamento para fugir do medo. E o medo aponta para a falta de necessidade, para a necessidade de segurança não atendida, para a falta de segurança. Então, a insegurança ou a falta de segurança é a necessidade por trás do medo. O medo aparece para dizer, olha, você tem que dar segurança para você. Para dar segurança para você, você tem que relacionar com as suas emoções, conversar com elas, acolher as emoções, estar do lado delas.